Vamos conversar com a nossa querida Andréia Kiss, ela que é neuroeducadora e hoje está no nosso programa para falar sobre desengajamento cognitivo. Você sabe o que é? Nós vamos entender através desta mulher que vai falar pra gente sobre esse assunto. Afinal de contas, as nossas crianças, os nossos adolescentes a gente precisa estar atento sobre isso e, obviamente, a gente tem que entender o impacto, né, desse assunto para que os nossos filhos se sintam melhores no dia a dia e só uma profissional para falar. Só uma profissional para falar. Tudo bem, minha linda? Bom, seja bem-vinda. Obrigada. Olha, mulher, combinou, né? A Quequeta fala que às quartas se usa rosa, às quintas se usa vermelho. Pois é, mas nem sabia disso, tá vendo? Só nós aqui de vermelho, muito bom. Hã? A nossa vinheta, claro. É, porque agora nós temos uma vinheta. Mas eu sentei para apresentar. Bora lá. Neuroeducação e aprendizagem com ela. Vamos falar dos impactos do desengajamento cognitivo em crianças e adolescentes. Já explicar para quem está em casa o que é, né? Muita gente tem dúvida, até eu. Vamos lá. Vamos lá. A síndrome do desengajamento cognitivo, muito confundida inclusive com TDAH, ela traz pra gente um indivíduo com baixa motivação, um indivíduo desengajado, por exemplo, na escola, com as atividades, com a interação com o professor, com colegas. Na vida prática, todos nós, porque ela está no ambiente escolar, como a gente fala aqui de aprendizagem, né? Olha, trouxe o artigo também que nos referencia isso, que fala sobre a síndrome do desengajamento cognitivo de maneira geral, ou seja, em todos os indivíduos, não apenas no âmbito escolar, mas trazendo para o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes. Isso é muito preocupante, porque nós temos crianças e adolescentes que, por conta de excesso em determinadas metodologias, uma rotina desorganizada, que foi o que nós conversamos no programa passado, né? O impacto dessa rotina desorganizada, a falta de estrutura relacionada a uma condução específica, sistematizada, tudo isso acarreta na falta de motivação. Quando nós conversamos sobre motivação, a gente tende, principalmente no universo de hoje, que nós temos muitas informações, a exemplo do que o fonoaudiólogo estava conversando com você há pouco, né? São informações que chegam para a gente como se fossem verdade e a gente só reproduz. A gente precisa pensar na motivação como uma mentalidade de crescimento que nós precisamos ter. Isso é uma habilidade metacognitiva que tem relação com o gerenciamento da nossa rotina. E as nossas crianças já têm essa habilidade na prática delas. Andréia, as pessoas têm buscado muita informação nas redes sociais e a gente tem percebido porque elas têm chegado de forma muito, mesmo errada, muito prática. Sim. E nós sabemos que a nossa população, elas, nos últimos tempos, principalmente essa nova geração, elas precisam do que é fácil de entendimento. Exato. Senão elas colocam de lado a informação, não estou entendendo nada do que está falando, não estou entendendo nada do que está dizendo, e fica por isso mesmo. Muitas vezes uma informação importantíssima, ela não chega clara para a prática. E a gente precisa entender primeiro como a gente pode tirar esses comportamentos de dentro da nossa casa, de dentro da nossa escola. Acontece muitas vezes de um coordenador, de um próprio diretor, de um próprio professor não entender o que está acontecendo com o aluno em sala de aula. Exato. Muitas vezes ele reclama de algo que ele desconhece. Ele às vezes fala de algo e ele não percebe que o comportamento daquele jovem, daquela criança, daquele adolescente tem muito a ver com essa questão cognitiva. E aí a gente chama a atenção como em sala de aula pode se identificar nesses alunos ou neste aluno e como dentro de casa você pode observar, além do comportamento de um celular na mão, de muito tempo ali com as redes sociais, porque existem outros comportamentos, não existe? Exatamente. O que é que reforça isso? Eu até coloquei pra gente aqui, para nós acompanharmos, passa rapidinho, só pra gente acompanhar os fatores, né? Entre os fatores, o que é que causa esse desengajamento cognitivo, né? É o excesso de telas. E aí, mais uma vez, a gente está aqui discutindo, principalmente após a série que todo mundo assistiu, Adolescência, que impacta no nosso comportamento de maneira geral,
o uso excessivo das telas. Pronto, esse daí. Olha aí, dificuldade. O que é a síndrome do desengajamento cognitivo? Que é confundida com preguiça, com desinteresse, com mera falta de atenção. Falta de entendimento. Exatamente. Você fala e parece que não está percebendo. Exatamente. O indivíduo ele tem dificuldade em iniciar e concluir as tarefas escolares. Vamos colocar ele a tela cheia, perde o foco telão? atencional. Ele perde o foco atencional, tem muita facilidade em se distrair. Daí a confusão com o transtorno do déficit de atenção. Está desmotivado nas atividades que exigem esforço mental, porque hoje a gente recebe a informação pronta. Então, a nossa atenção sustentada, que é exatamente o foco naquilo que a gente precisa manter para aprender, ela é dificultada por essa quantidade de informações que nós recebemos, com uma roupagem, inclusive, de cientificidade, e a gente reproduz, né? Nossa, a troca de sério. atividades intelectuais por estímulos rápidos e artificiais, superficiais, TikTok, vídeos rápidos para você reproduzir, aquelas informações, olha, você tem que fazer um vídeo... E que entram rápido, é difícil de sair também, né? Exatamente, a baixa tolerância ao erro. E nisso, nós, enquanto comunidade escolar, temos uma responsabilidade muito grande na condução, porque o feedback, a devolutiva em relação ao erro, porque o erro ele acontece e ele é importante no processo de aprendizagem. É a partir do erro que a gente aprende. Só que o erro precisa ser visto como uma oportunidade para o acerto, não como uma punição. Muitas vezes, porque isso, na verdade, como é que tem que ser feito? Você fala do questão do comportamento, de como a gente tem que disciplinar e tudo, mas assim, pode chegar na adolescência ao ponto de trazer danos que você não consiga mais corrigir? Eu não vou te falar que não consiga mais corrigir, porque a síndrome do desengajamento cognitivo, ela não é reconhecida como um transtorno, não traz, né, aquele fator biológico como o transtorno do déficit de atenção, mas com as intervenções adequadas, com as conduções adequadas, esse indivíduo amadurece tendo estratégias para melhorar esse relacionamento no processo de interação dele entre as atividades que ele precisa executar, seja na escola ou nos diversos ambientes. E vai, de uma certa forma, podemos dizer que vai ser um pouquinho doloroso para quem já está num costume errado. Exatamente. Aí precisa de estratégias para organizar a rotina, precisa gerenciar os estímulos excessivos, trazer uma estrutura adequada, com desafios, por exemplo, para as crianças relacionados à faixa etária dessa criança, atividades que reduzam o estresse, a ansiedade, a sensação de sobrecarga, a desorganização que nos dá essa sensação de sobrecarga e faz com que a gente procrastine muitas atividades, entendeu? Pode estar acontecendo na mente dessa criança e desse adolescente algo, digamos, traumático, sim, ou até mesmo uma certa ansiedade, uma situação ali, uma causa que faça ele chegar a esses comportamentos? Sim, são fatores socioambientais, de maneira geral, né, que afetam o nosso comportamento. Fatores complexos no ambiente doméstico, no processo, vamos pensar nos adolescentes, né? A necessidade de participar de um grupo, de se identificar, ter amizade, porque cada dia que passa está mais difícil. Aí aqui a gente fala, né, da ancoragem emocional. A ancoragem emocional, ela é super importante para todos nós. É ela que nos ajuda na autorregulação de processos que a gente precisa organizar para planejar, para aprender, para interagir, para se manter no ambiente, para trabalhar. Sabe uma coisa que eu percebo, André? Não sei se você tem percebido, isso tem acontecido muito na vida dos nossos adolescentes, das nossas crianças e adolescentes. Nós temos que falar da nossa época. Sim. E nós temos que falar dos nossos momentos. Vivemos situações onde a amizade acontecia de você ter uma amizade e de repente essa amizade por uns certos dias ou tempo não ser ali presente o tempo todo, se chatear, se magoar, não aceitar, de repente não ser algo interessante ali, mas isso tudo se resolvia com o tempo, se resolvia com bate-papo, se pedia desculpa, se entendia o lado do outro. O que a gente tem percebido hoje? Não gostei de determinada situação, vou viver no meu mundinho. Não
concordei com tal situação, não vou mais olhar para fulano, não quero mais papo, não quero mais amizade, vou viver o meu mundinho, vou me trancar aqui no meu mundinho, que as minhas amizades eu faço com gente que eu não tenho, me socializo, e essas são as melhores pessoas para eu estar. Mas, na verdade, quando se tem essa socialização, o comportamento vai ser o mesmo. Hoje, isso também, de uma certa forma, não está influenciando? Por exemplo, o não, que não é aceitável, não pode, não é para ser agora, vamos deixar para depois, dá um tempo nisso. Esses comportamentos e essas, digamos que, cobranças, muitas vezes, de que nem tudo é do jeito que você quer, é o que está acontecendo atualmente? Nós estamos vivendo uma baixa tolerância no processo de convivência. Aprender a conviver, um dos 4 pilares da aprendizagem. Tudo chateia, tudo magoa, tudo mostra cara feia. Exatamente. As pessoas, elas querem escutar o que elas querem naquele momento, daquela forma. Se não for daquele jeito, não serve, não presta. E nem é muitas vezes, né? Isso, quando a gente pensa, né? A gente fala das crianças, a gente fala dos adolescentes. Nós estamos lidando com adultos disfuncionais no mercado de trabalho, no processo de interação. E esses adultos disfuncionais, eles têm filhos. E esses filhos, quando participam de ambientes sociais, coletivos, precisam colocar na mesa do jogo desses ambientes sociais e coletivos um contrato de convivência que eles não têm hábito de praticar. Essa é a grande dificuldade. Isso afeta a relação no trabalho, na escola, entendeu? O adoecimento, o fator saúde mental nos acomete enquanto sociedade em todos esses ambientes. E como é que a gente vai estimular a autonomia da nossa criança, do nosso adolescente? Como é que a gente vai ajudar o nosso adolescente, a nossa criança, a passar por momentos de frustração, se agora na própria universidade tem universidade recebendo família porque não está gostando da nota do aluno, um aluno adulto que está na universidade, que precisa ter autonomia para aquilo que ele estuda, entender que onde está o erro seu dele, tempo, né? de aprendizagem. Se a gente não As passar falhas. por isso, se a gente não passar por isso, não vai dar certo. Então, assim, nós estamos vivendo a era Peter Pan de fato. Nós temos muitos processos, nós estamos vivendo uma era da complexidade. É uma sério. era na qual nós temos a mão no digital, com todas as informações ali, mas não sabemos o que fazer com elas, como colocar essas informações de maneira prática, como ter um crivo em relação a essas informações, ou seja, senso crítico, tudo que me chega eu aceito ou eu me dou o direito de avaliar? Aquele recorte daquele vídeo que você assistiu aquela pessoa falando, tá naquele contexto que foi passado para ti? Entendeu? Tudo isso tem relação com uma habilidade chamada criticidade, que a gente precisa promover para que os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos jovens desenvolvam. São eles que vão comandar o mundo, que daqui a pouco nós precisaremos descansar para eles comandarem. Como é que vai ser? E aí chegou a hora da gente saber que esse desengajamento cognitivo tem que acontecer. Esse desengajamento cognitivo é um comportamento relacionado, por exemplo, na escola, excesso de metodologias ineficazes, no ambiente geral, crianças, adolescentes com uso excessivo de telas, uma rotina desestruturada, uma baixa tolerância, limiar de frustração lá embaixo, dificuldade na interação. O que a síndrome do desengajamento cognitivo nos demonstra na escola? É aquele aluno que está parado, olhando tudo que está acontecendo, olha para você, professor, mas ele não está entendendo o que você está dizendo, Tá em outro ele não mundo. pergunta também, ele não faz a atividade, ele não atrapalha, ele está quieto, ele não atrapalha, diferente de alguns transtornos de neurodesenvolvimento que desembocam lá no processo da aprendizagem, que o aluno é inquieto, que o aluno é impulsivo, que você precisa lançar mão de estratégias, porque o aluno mesmo te diz isso. O aluno que está passando pelo desengajamento cognitivo, ele é apático ao processo. Muito bom. Nossa, conversamos aqui com a nossa querida Andréia Kiss, ela que é neuroeducadora e que sempre vem para o nosso programa com esse quadro maravilhoso, trazendo informações para ajudar você pai, para ajudar você mãe, para ajudar você adolescente, você que já está na fase adulta, na faculdade, encontrando essas dificuldades, a se encontrar ainda mais. E é claro que tudo isso é para ajudar. Exatamente. Não é isso, Andréia? Exatamente. Mais Vocês podem uma nos vez. procurar
lá no Instituto Córtex Neuroedu, também na minha página do Instagram, às quintas-feiras aqui, quinzenalmente, no Bom Dias News, trazendo para vocês o aspecto translacional do que nós temos de conhecimento neurocientífico, que é tentar colocar em prática tudo aquilo que os pesquisadores estudam. Maravilha. E aí a gente coloca em tela cheia para que as pessoas possam entrar lá no Instagram. Vamos colocar no telão, em tela cheia aí para você. Você pode encontrar a Andréia, que está através desses Instagrams, apontando a câmera do seu celular também. A gente volta então daqui a alguns dias com mais um quadro maravilhoso de Andréia Kiss. Até mais, Ju.